Empresas de comunicação estão entre as que receberam ilegalmente dinheiro de doações de fiéis da Igreja Universal que deveriam ter sido usadas em obras de caridade. Tudo isso é ótimo para a democratização do acesso à notícia, mas incomoda a concorrência que durante décadas deteve o monopólio da informação. E em muitos casos, manipulou a opinião pública. As duas maiores emissoras de TV do Brasil, a Globo e a Record, andaram se degladiando numa guerra sangrenta. A batalha mais feroz ocorreu no domingo, 16 de agosto, e foi transmitida ao vivo em rede nacional pelas duas emissoras. Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Na denúncia que trata do destino do dinheiro das doações, os promotores afirmam: a quadrilha era liderada pelo denunciado Edir Macedo, que comandava de fato todas as ações praticadas pela organização. As acusações da Globo contra a Record é financiada pela Igreja Universal através do dinheiro dos fiéis. Desvia e lava o dinheiro dos evangélicos. Formação de quadrilha. Pirateou imagens da corrida da Fórmula 1 feitas pela Globo. A Record levou ao ar uma longa e rara entrevista com o bispo Edir Macedo, em que fala diretamente da concorrência entre as duas TVs. Hoje eles têm medo que a Record venha se posicionar em primeiro lugar. Não é novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. Eu não assisto mais a Rede Globo. As acusações da Record contra a Globo. Apoiou a ditadura militar em 64. Foi financiada por grupos estrangeiros e boicotou as diretas. Tentou fraudar as eleições ao governo do Rio, em 82, contra a vitória de Leonel Brizola. Ajudou Fernando Collor a derrotar Lula nas eleições de 89. Ocupa irregularmente terrenos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nesse segundo semestre, veio à tona o embate entre a Rede Globo e a Rede Record de televisão. O SOS Imprensa quer saber aonde o telespectador fica nisso. O que o senhor, como telespectador, acha desse embate entre a Rede Globo e a Rede Record? Acredito que seja uma briga de cachorro grande, de potências que querem ter um monopólio total, tendo possibilidades de trazer outras informações, inclusive elas têm, mas não investem, porque são poderes que querem ter audiência, o domínio, tanto dos artistas, quanto das ideias, quanto do jornalismo. Então, pode ser interessante, pode ser enriquecedor, porque acaba sendo uma briga em que se desvenda alguns podres. Talvez a população, de alguma forma, comece a perceber esse conto de fadas que é a TV, a nossa TV atualmente. Como esse embate entre a Globo e a Record afetou na televisão, na sua casa? Assim, nós não desconectamos o canal 10 da televisão. Eu achei que eles... É uma oportunidade da gente estar escolhendo o canal. Antigamente só existia Globo e agora não. Agora nós temos, se eu quiser ligar no 8, no 12, eu vou poder assistir um canal diferenciado, né? Não é só novela, não é só o que a Globo coloca. E a senhora se sentiu lesada de algum modo, uma vez que a senhora é integrante da Igreja Universal, com essas denúncias feitas pela Rede Globo? Assim, de um modo nós não nos sentimos lesados, porque nós cremos na justiça de Deus, né? Que Deus é quem faz a obra. Mas eu achei que foi uma injustiça muito grande por causa de audiência. A Globo não investigou direito e foi lançando ao ar, sem saber se de fato aquilo era verdade. Então, colocou em risco a nossa fé. Mas como nós cremos no trabalho da igreja, que é um trabalho muito sério, então nós não temos nada que temer. Então, não me senti lesado porque nós temos certeza da justiça. Então, quem saiu perdendo foi a Globo, não fomos nós. A senhora acha que isso é um desrespeito com o telespectador ou a senhora acha que é indiferente e isso não influencia no público? Não, eu acho que é um desrespeito essa brigada. Eu acho que se eles têm os problemas deles, eles têm que fazer fora da TV. Porque a gente que é telespectador não tem nada a ver com isso. Não é verdade? É um desrespeito mesmo. Que brigue, mas brigue pra lá. A roupa suja se lava em casa, né?
Nós somos o SOS Imprensa, um programa de extensão da Faculdade de Comunicação, e hoje a gente está aqui para propor um debate de um tema escolhido por nós mesmos. Somos todos integrantes, esse é o Emerson, o Paulo Vitor, Patrick, Nádia, Isabela, Jéssica e Mariana. Eu sou o Luiz Felipe, também integrante do SOS. A gente escolheu esse tema da Record versus a Globo, que é um tema muito atual, e a gente, talvez para inovar, resolvemos guiar essa nossa discussão pelo ponto de vista do telespectador, ou seja, o que essa disputa traz para o telespectador, né? O que a gente ganha ou perde com isso, quais são as nossas impressões. A primeira pergunta que eu acho que eu quero propor para a gente, ou nós mesmos, né, discutimos aqui, é uma questão de que até que ponto essa questão particular, que é uma briga entre duas emissoras privadas, né, ela pode ser exibida, ela pode ser colocada numa emissora, num ambiente que é uma concessão pública, né, que é o caso das duas emissoras. Bom, eu acho que a primeira questão a ser pautada aqui é justamente no caso de que quando você tem uma concessão pública, você tem uma obrigação com o público, você está assumindo um compromisso em que o público vem em primeiro lugar. Então, quando você traz um assunto que é, digamos assim, de interesse privado, você traz para a esfera pública, você esquece essa obrigação que você tem com o público em primeiro lugar, né? Então, eu acho que isso aí é uma questão que tem que ser realmente pautada para que a gente possa discutir isso com idoneidade, né? Saber como é que essas empresas estão tratando isso. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que se o público ele é, digamos assim, obrigado a assistir isso, onde é que está o poder de escolha dele? Será que ele gostaria realmente de estar participando dessa briga, dessa discussão? Né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Existe uma legislação, né? A gente também teve uma pesquisa sobre isso, e essa legislação propõe uma espécie de função social, né? Que seria de todas as emissoras que são concessões públicas, todas são, né? E essa função social tem que estar voltada para alguma coisa que seja interesse do público, nunca algo que o desinteresse. Então, até que ponto essa disputa é de interesse nosso, né, como telespectador? Eu acho que o grande problema também é que esse decreto sobre a concessão pública foi feito no ano de 1963. Então é algo muito arcaico, né? A gente percebe que é algo que precisa ser atualizado. Quanto nos meios de comunicação não mudou, quanto, né, as técnicas não evoluíram, até quando essa lei tem que ser reformulada. Por exemplo, esse decreto aborda o fato de 25% da programação ser destinada à publicidade, apenas esses 25%. Agora, observamos as emissoras de hoje, o quanto elas não usam disso, né? Então, elas têm que inserir no meio das telenovelas, né? Inserir nos telejornais. Então, eu acho que é algo que também tem que ser mudado, porque está muito arcaico. E eu acho que a gente tem que pensar também até que ponto essa discussão é mesmo privada, né? Se essas empresas, elas usam de uma concessão pública, até que ponto esse assunto também não é público, né? No caso da Rede Record, a denúncia do Ministério Público feita pelo Ministério Público, que acusa a Record de usar dinheiro da Igreja Universal para investir na emissora. Então, até que ponto é privado esse embate entre as duas emissoras? Então, acho que é um ponto também interessante a ser pensado no que está acontecendo, nesse contexto de briga assim, direta entre as duas emissoras. Mas é interessante isso porque, apesar de, se a gente partir para uma questão de que vai ser realmente são empresas privadas e tal, independente de ser uma concessão pública ou não, é interessante a gente lembrar que elas estão dando isso para várias pessoas, é um público gigantesco, né? São grandes meios de comunicação que estão ali falando e tendo um grande público todos os dias. Então, mesmo sendo esse caráter privado e tal, de comércio, eles têm que pensar mesmo nessa função social, independente de legalização ou não, de estar na lei ou não. Eu acho que, por questão ética mesmo, eles deveriam pensar nisso, né, nessa questão de estar em um canal assim.